Deus é bom, uma semana maravilhosa nós vamos viver. O Senhor tem muita coisa para fazer e a gente precisa estar atento. Tem um comunicado um pouco triste para dar nessa madrugada. A Maria da Paixão faleceu, uma heroína da fé aqui da nossa igreja, uma mulher que viveu uma vida do qual esse mundo não era digno, uma mulher de oração, temente ao Senhor, uma senhora da nossa igreja que serviu durante muitos anos no ministério de intercessão, na célula de mulheres. Ao longo do dia a gente vai dar mais informações em relação ao velório, ao enterro, mas vale refletirmos sobre o valor da nossa vida, vale refletirmos sobre o que temos feito com a vida que Deus nos deu, e se temos vivido de fato uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida de significado, de propósito. Quero aproveitar tudo isso também e parabenizar todos aqueles que estão completando mais um ano de vida. Se você está com o seu boletim aí, você pode observar que há muitas pessoas nessa semana: Angélica, Álvaro, Samuel, Tiago, Glaicon, Rafael, Marina, Délia, Edneia, Rodrigo, Flávio, Keila, Raquel, Danilo, Júlia, Pedro e Diego. Muitas pessoas fazendo aniversário. Sei de algumas pessoas que vão completar também 50 anos de casados. Que Deus continue abençoando, fazendo vocês florescerem, prosperando cada vez mais. E a última coisa é uma correção aqui em relação à nossa cantata de Páscoa aqui na escadaria da igreja. Foi anunciado que seria na quinta-feira, é isso aqui? Na quarta-feira, mas o dia correto é na terça-feira. Gente, a Páscoa para o cristão, ela é mais importante do que o Natal. Você sabia disso? Embora aqui no Brasil a gente não dê a devida importância para a Páscoa. Nós valorizamos muito o Natal e a Páscoa a gente não valoriza tanto. Interessante porque, por causa do feriado, muitas pessoas aproveitam para viajar, para descansar, mas a Páscoa é uma baita oportunidade para anunciarmos que Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Na terça-feira nós vamos cantar sobre isso aqui na escadaria da nossa igreja. No sábado, a Prefeitura de Belo Horizonte, pela primeira vez na história de BH, está realizando o evento cristão de Páscoa, que vai acontecer ali na Praça da Estação a partir das 10 horas da manhã. Eu queria incentivar que aqueles que estão em BH, que compareçam, que participem, para que a cidade também veja o movimento dos cristãos. E no domingo, às 9 horas da manhã, a nossa cantata de Páscoa, que é o nosso espetáculo de Páscoa, e eu tenho certeza que vai ser muito especial. Agora, sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 2, verso 1. Marcos, capítulo 2, verso 1. O texto também vai ser projetado na tela. Já está projetado na tela. Você que está em casa, você que está participando da Rede Minas, não é porque é virtual que não é real. Eu oro para que Deus fale ao seu coração também. Marcos 2, verso 1 diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar, nem mesmo junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Feche os seus olhos mais uma vez e de modo rápido diga assim: Deus, fale ao meu coração. Fala comigo nesta manhã, eu quero te ouvir, em nome de Jesus, amém. Queridos, todas as vezes que nós lemos um texto bíblico, nós precisamos fazer algumas coisas. Nós precisamos prestar atenção nos detalhes, nós precisamos imaginar a cena e nós precisamos fazer algumas perguntas para o texto. Toda vez que você ler um texto bíblico, seja qual for, você deve prestar atenção nos detalhes, imaginar a cena e fazer perguntas para o texto. Você pode repetir comigo? Prestar atenção nos detalhes,
imaginar a cena e fazer perguntas para o texto. Vocês fizeram isso enquanto vocês liam o texto? Então agora me respondam, quantos paralíticos tinham no texto? Ah, vocês prestaram atenção. Essa história aqui é a história de um homem paralítico. E o paralítico aqui, ele reflete alguém que pode apontar para mim, para você, porque ele reflete alguém que precisa de ajuda. No caso desse texto, era alguém que precisava de ajuda para se locomover. No meu e no seu caso, pode ser algum outro aspecto de ajuda. Mas esse texto conta a história que 4 amigos ficam sabendo que Jesus está na cidade e eles decidem levar esse homem até Jesus Cristo. Só que quando eles chegam na casa em que Cristo está, a casa está repleta de pessoas e não há lugar mais para entrar. Há tantas pessoas que elas já estão atrás da porta, impedindo que a porta se abra. Há pessoas penduradas nas janelas, não há como entrar. E esse texto fala de amigos de verdade, amigos espirituais, amigos que não desistem por nada. Porque qualquer outro amigo poderia olhar e falar assim, olha Luiz, que pena, né? Você viu, nós tentamos, Bruna, nós chegamos até aqui, mas olha, não tem como entrar. Esses não, esses aqui são amigos de verdade e eles tinham algo no coração, nós vamos levar você até Jesus, custe o que custar. Então eu consigo imaginar eles do lado de fora da casa, olhando e tentando encontrar ou pensar em alguma estratégia. E eles encontram uma muito louca, por sinal. Nós vamos descer esse homem do telhado. Um paralítico numa maca, nós vamos subir este homem e descer ele pelo telhado. É uma ideia tão maluca, é uma ideia tão louca que o próprio Jesus fica espantado com o tamanho da fé daqueles homens. E então Jesus diz, filho, os teus pecados estão perdoados, olha, eu vou te curar, pega a tua maca e vai embora. Gente, essa é uma história linda sobre amizade, Clemilson. Essa é uma história maravilhosa, Daniel, sobre amigos espirituais. E diante então desse texto eu quero te perguntar, você é alguém que precisa de amigos? Você precisa de amigos espirituais? Essa é a primeira reflexão que eu faço nessa manhã diante do texto. Porque, Luiz, eu tenho escutado muita gente dizer assim, olha, não, eu sou auto-independente, eu sou independente, eu não preciso de ninguém, Priscila, eu lido bem com estar sozinho, eu gosto da minha própria companhia, eu acho que eu não preciso de amigos. Mas eu decidi pesquisar nessa semana e eu descobri uma coisa. 1 a cada 6 pessoas sofrem de solidão. Mas de 1,2 bilhões de pessoas no mundo se sentem sozinhas. Só no Brasil, 50% da população se sente só. A solidão já é um problema crônico que tem levado mais de 871 pessoas à morte todos os anos, além da morte indireta ocasionada pela depressão, ansiedade, doenças cardíacas e doenças psicossomáticas que são impulsionadas pela solidão. Por conta da solidão, hoje as pessoas estão recorrendo ao ChatGPT, não mais como método de pesquisa ou criação, mas como um amigo virtual. Conversando com ele, pedindo conselhos para ele, pedindo oração e interagindo com ele como se aquele fosse um bom amigo. Olha o cenário que nós estamos vivendo. Talvez você diga, eu lido bem com a solidão, eu lido bem com estar sozinho, porque você tem bons amigos, e você entende que aquele momento ali de 1 hora, 30 minutos, é bom. Talvez você diga, olha, eu não preciso de ninguém, porque eu sou independente, mas porque você ainda não esteve acamado numa cama. Não precisou fazer uma cirurgia e que alguém te acompanhasse e ficasse ali a madrugada inteira com você. Esse texto fala de um paralítico, e um paralítico é alguém que tem limitações. E talvez para falar sobre amizade, Jesus escolheu envolver um paralítico para que ele pudesse de alguma forma nos mostrar que o paralítico não é só alguém que tem limitação física, mas todo e qualquer tipo de limitação.
Talvez a sua limitação não seja física, mas seja emocional. Não seja física, mas seja espiritual. Não seja física nem emocional, mas seja em alguma área da sua vida que você precisa de alguém. Você precisa de amigos. Quem nunca precisou de alguém em algum momento da vida? Quantos aqui já precisaram de alguém para virar à noite no hospital como acompanhante? Quantos aqui já precisaram de ajuda numa internação para ir ao banheiro, por exemplo? Quantos aqui já precisaram de alguém num momento em que você não podia para fazer a comida para você? Quantos aqui já precisaram ser carregados? Quantos aqui em algum momento da vida não precisou de um abraço? Quantos aqui não precisava que alguém ligasse e falasse, olha, eu estou com você? Quantos aqui precisam de amigos? Eu sou uma pessoa que pode andar, eu posso correr, Alexandre, eu posso fazer muitas coisas, mas eu reconheço, eu preciso de amigos. Eu não sei fazer todas as coisas e tudo bem. Deus não fez ninguém completo e ninguém perfeito justamente para nos mostrar que nós dependemos uns dos outros e tudo bem. Eu me lembro que recém-casado, morava em Vinhedo, interior de São Paulo, tinha 19 anos, e aí eu comprei um armário na internet. Só que, Bruna, eu tomei uma surpresa quando o armário chegou, porque ele veio todo desmontado. Eu achava que quando a gente comprava o armário, ele vinha, as pessoas iam lá, entregava ele no caminhão, descia ele montadinho, ou no máximo em módulos, mas eu pensava assim. E Daniel, chegou todo desmontado, umas caixinhas que eu pensei assim, meu Deus do céu, tem muita peça aqui. Quando eu abri aquelas caixas e eu peguei um manual, Jesus amado, eu falei assim, vai levar dias para montar esse negócio. Recém-casado, não tinha nem caixa de ferramenta. Fui lá na cozinha, peguei uma faquinha de serra e comecei a tentar encaixar. Depois de algumas horas tentando, eu liguei para o meu pastor, André Fontana. Falei, André, preciso de ajuda, tem 3 horas que eu estou aqui tentando montar um armário e não consigo. Ele falou, tá bom, estou indo para aí. E o André foi para a minha casa, chegou lá e ele pediu minha caixa de ferramentas. E eu não tinha uma caixa de ferramentas, eu falei assim, olha, eu só tenho algumas faquinhas aqui, umas com ponta e outras sem ponta. Ele falou assim, Juan, não acredito nisso. Então ele foi lá no carro dele, pegou a caixa de ferramenta dele e ele começou a me ajudar. E é engraçado porque ali eu e ele juntos, em questão de 1, 2 horas, nós montamos aquele armário. Me lembro também de uma outra vez, também recém-casado, que eu fui trocar um chuveiro. A primeira vez que eu fui trocar um chuveiro. Alguém que já passou aperto trocando chuveiro na vida? Gente, não precisa ter vergonha, eu vou confessar aqui, eu vou dar testemunho, eu vou passar vergonha, eu vou perder a minha dignidade agora aqui. E você está com vergonha de levantar a mão? Já passou também, né, Samuel? Daniel, fui lá, coloquei um banquinho de plástico debaixo do box, lá dentro do box. E aí eu tirei a camisa, tirei o chinelo, subi descalço, desconectei os fios, não lembrei de desligar a chave, tirei os fios e fui rodar o chuveiro da parede para ele sair. Juscelia, quando eu rodei o chuveiro, um fio bateu no outro e explodiu. Só que Gilcim apagou o prédio inteiro. Apagou o prédio inteiro, Luiz. E aí eu liguei, André, preciso de ajuda. Eu fico pensando, se Deus me der ovelhas como Deus para o André, eu estou perdido. Porque o André pelo menos sabia me ajudar, eu ainda não sei ajudar nessas áreas. E ele foi lá, e ele ligou para um membro da igreja, que era engenheiro elétrico, o Armando, e o Armando foi lá, e a primeira coisa que o Armando fez, foi fazer a luz do prédio inteiro voltar, porque a gente estava com medo dos vizinhos. Ele fez a luz do prédio voltar, e quando ele entrou no meu apartamento, e ele viu o estrago no banheiro, tinha pegado fogo no banheiro inteiro, uma mancha preta. Ele olhou para mim e falou assim, pastor, a gente tem que fazer um culto de gratidão a Deus, porque era para você estar morto agora, e Deus te deu um livramento. Engraçado, porque às vezes a gente pensa que não precisa de alguém, mas em algum momento, em alguma hora, você vai precisar ligar para alguém. Essa semana eu fui visitar uma célula, e nós temos aqui vários atletas do Minas Tênis, então as famílias vêm e elas vão embora.
E aí tem uma adolescente da nossa igreja, deve estar lá no culto de adolescentes agora, que a mãe está voltando, a família está toda voltando para Manaus, ela tem 16 anos e ela vai ficar. E eu falei para ela, olha, anota aí o meu número, anota o número da Keila, coloca como favorito, na hora que você precisar de qualquer coisa, você liga para a gente, sabe por quê? Porque ainda que eu não esteja em BH, ou ainda que eu não saiba resolver o que você está passando, com um telefonema, eu movo a igreja inteira, a gente encontra alguém e a gente vai te ajudar. Como é bom fazer parte de uma igreja. Como é bom fazer parte de um povo, onde você sabe que não importa o dia, nem a hora, é só você ligar e as pessoas estarão ali para te ajudar. Você precisa de um amigo. Porque esse homem aqui era um homem limitado, que não tinha nada para oferecer, ele era um paralítico, mas olha só, Deus presenteou ele com 4 bons amigos. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu preciso de um amigo, mas eu estou num momento de vida que eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para entregar. Eu não tenho como retribuir. Olha para esse homem e olha o que Deus fez. Deus colocou homens, amigos na vida dele. Hoje em dia já é difícil ter um amigo, mas Deus deu para ele 4 amigos especiais. O engraçado, Priscila, é que hoje a gente está tão conectado com o mundo inteiro, é verdade ou não é? Mas ao mesmo tempo, desconectado das pessoas. Neste exato momento, mais de 650 cidades estão participando desse culto ao vivo comigo e com você. Nós estamos conectados agora com milhares de pessoas, mas ao mesmo tempo, pode ser que tenham pessoas se sentindo sozinhas. Você tem uma rede de amigos na internet muito grande, em outros países, em outras cidades, em outros estados, mas eu me espanto porque tem gente que tem 1000 seguidores, mas na hora que precisa de alguém para carregar a maca, não aparece ninguém. Tem gente que tem 500 seguidores na internet, mas na hora que precisa de alguém para virar a noite com ele no hospital, não tem ninguém. Tem gente que tem muita gente conectada com ela, seguindo ela na internet, mas quando dá 10 horas da noite e ela precisa ligar pedindo socorro, ninguém atende. Portanto, a segunda reflexão que eu faço nessa manhã é o que faz um amigo? E antes de falar sobre o que faz um amigo, eu gostaria de falar sobre o que não é um amigo. Porque a gente confunde às vezes colega de trabalho como amigo. A gente confunde conhecido como amigo. A gente chama pessoas que a gente gosta de estar na presença delas de amigo. E aí a gente diz, não, aqueles que jogam bola comigo são meus amigos. Aqueles que trabalham comigo são meus amigos. Aquela pessoa engraçada que eu gosto dela, ela é minha amiga. Mas essas pessoas não são os nossos amigos. Amigo não é quem joga bola, amigo não é só quem trabalha com você, não, estar do seu lado não categoriza aquela pessoa como um amigo ou amiga espiritual. Tem gente hoje tão carente de amizade, que chama para ser padrinho de casamento aquela pessoa que acabou de conhecer no ambiente de trabalho. E talvez você que já é casado há muitos anos, olhe para trás e pense assim, eu nem lembro quem são os meus padrinhos. Tanta gente que eu chamei que não faz sentido mais. Amigo não se cultiva em semanas. Amigo não se cultiva apenas em momentos bons. Uma amizade é construída quando pelo menos você come 1 quilo de sal com uma pessoa. E para comer 1 quilo de sal leva tempo. A amizade verdadeira se constrói em momentos bons, sim, mas também em momentos ruins, quando você não tem nada para ofertar, nada para oferecer. Entenda isso, amigo não é apenas quem está perto, amigo é quem se envolve na sua história. Amigo não é apenas quem te conhece, amigo é quem você sabe que vai estar lá. Pode ser que você tenha amigos ao seu redor, ou pessoas ao seu redor, que você goste delas, e que não são amigos. Sabe, todo mundo tem aquela pessoa engraçada, que te faz rir, que você gosta, mas que você sabe que na hora que você precisar, talvez ela não esteja lá. Mas a gente tem também aquelas pessoas, que talvez não são tão engraçadas assim,
que talvez não são tão festeiras assim, mas que na hora que você precisa, você sabe que elas estarão lá do seu lado. Então talvez antes de falar sobre o que é um amigo, é melhor falar sobre quem não é amigo, porque Jesus não tinha problema com isso, Clemilson. Jesus, ele categorizava direitinho, Bruno, as pessoas na vida dele. Ele chamou a multidão de multidão, ele não chamou a multidão de amigos. Ele chamou os 12 de 12, os 3 de 3, e o João era o único que era o amigo ali do coração dele. Ele não contou, Cássia, os segredos do coração dele para a multidão, ele era bem resolvido nas amizades dele. Ele sabia que na vida dele tinha quem era a multidão, quem fazia parte dos 12, quem fazia parte dos 3 e aquele que era mais chegado. Quem é a multidão na sua vida que você está contando o segredo para a multidão e se frustrando com ela? Quem são os 12 da sua vida que estão lá com você trabalhando, vivendo lá com você, mas que você sabe que não faz parte do núcleo íntimo? E quem é aquele que Deus colocou na sua vida, mais chegado que um irmão, para você contar as dores do seu coração? Quando eu olho para esse texto, eu percebo que amigo é quem está atento às nossas necessidades. Porque esses homens aqui, o texto diz que eles viram Samuel paralítico. Pensa, eram 4 homens com uma vida comum, com uma agenda comum, estudavam, trabalhavam, mas o texto diz que viram o paralítico. Hoje tem muita gente olhando só para si, não consegue ver a dor do outro, olhando só para si, não vê a necessidade do outro. Tem muita gente que diz assim, eu estou sofrendo, mas não percebe que às vezes o outro está sofrendo mais. Eu estou cansado, mas não percebe que o outro está mais cansado. Eu estou com fome, mas não percebe que o outro está 5 dias sem comer. Amigo de verdade é aquele que consegue tirar os olhos de si e olhar o outro. Ele tira os olhos de si e ele percebe a dor do outro. Às vezes Deus te presenteou com bons amigos, mas você não tem sido bom amigo para ninguém. Porque tudo tem a ver com você, e você não consegue perceber quem está ao seu redor. Eu me lembro de uma vez que eu estava na praia, o dia todo, e eu estava junto com alguns amigos aqui da igreja. Eu já tinha andado, Samuel, de um lado para o outro, a praia inteira. Também já tinha corrido depois, já tinha brincado com os meninos, Xande, já tinha divertido, já tinha comido um peixe, já tinha comido batata frita e a gente estava lá na praia, Priscila. E já tinha feito tudo o que eu podia fazer e a gente estava lá na praia. Aí eu pensei assim, aquele pensamento intrusivo, né? Eu vi uma boia lá no fundo e eu pensei assim, eu vou ir nadando até lá. O engraçado, Jefferson, é que a boia sempre parece que está pertinho quando a gente está do lado de fora. Mas quando a gente entra e começa a nadar, parece que ela vai distanciando, vai distanciando. E eu comecei a nadar. E eu comecei a nadar, eu comecei a nadar. Eu cheguei na boia, eu falei, gente, eu não posso passar essa vergonha. Eu não posso voltar sem tocar na boia, pelo menos. Eu tenho que me superar. E aí eu fui, cheguei na boia. E é igual fazer trilha, né? Programa meio de índio. A gente fica 5 horas subindo, chega lá em cima, olha, legal, vamos embora. E aí eu cheguei lá, toquei na boia e falei, vamos voltar. Vamos não, vou voltar, eu estava sozinho, vou voltar. E aí no meio do caminho, queridos, era ali por volta de 5 horas da tarde, estava ventando, estava frio. Eu comecei a sentir uma cãibra na perna. E lá do mar, eu olhando para a areia, eu vi a Keila, eu vi os meninos brincando, alguns amigos aqui da igreja estavam lá. E eu falei assim, Deus, não posso passar essa vergonha, Pai, me sustenta aqui, eu preciso chegar lá. Não posso começar a gritar, socorro! Não posso passar essa vergonha, Deus. Marcelei, eu orava, Deus me ajuda a chegar até lá, até que a Nath, que está ali, ela me viu lá da areia e ela prestou atenção no meu rosto. Porque, gente, eu estava que nem um pato. Do lado de fora, aquela belezura. E do lado de dentro, você já viu como que o pato fica desesperado? Eu estava igualzinho um pato. Mas eu pensava que eu estava transparecendo uma tranquilidade, mas a Nath percebeu. E ela olhou para aquele e falou assim, eu acho que o Juan está cansado. Eu acho que ele está cansado. Então ela pegou algumas pranchas, ela e Keila pegaram algumas pranchas e elas entraram com a prancha. E no meio do caminho, elas me entregaram a prancha e eu falei assim, que isso, gente, não está precisando.
Mas por dentro eu estava assim, Deus, obrigado, Jesus. E a Nath me entregou aquela prancha, eu falei, obrigado, Nath, e eu voltei. E tudo isso para te contar a importância da gente prestar atenção. Porque eu não fiz nenhum sinal. Ela prestou atenção no meu semblante, ela falou, ele está cansado. E talvez se ela não tivesse ido lá, pode ser mesmo que eu não conseguiria chegar. Quantas pessoas estão sofrendo ao seu redor e você não está prestando atenção, porque você está muito focado na sua dor e no seu sofrimento. Amigo é aquele que carrega o peso. Eles não só perceberam, eles decidiram carregar o paralítico. Amigo não é só aquele que aponta o caminho dizendo assim, vai para aquele lugar. Amigo diz, eu vou até lá com você. Amigo não diz, olha, tomara que dê certo. Emerson, amigo diz, nós vamos fazer dar certo. Eles carregaram o peso. Talvez você seja um bom conselheiro. Talvez você esteja dando excelentes conselhos, mas amigo de verdade, mais do que dar um conselho, ele fica do lado. Como a Sanã falou, a Sandra está sempre do meu lado. Amigo se faz presente. Talvez Deus tenha te dado bons amigos, mas a grande questão é, você tem sido um bom amigo para alguém? Amigo espiritual é aquele que não desiste. Porque pensa só, a gente está falando de uma região árida. A gente está falando de uma região desértica, com um sol escaldante. A gente não está falando do sul de Minas, a gente está falando de um lugar difícil, de um terreno pedregoso. E esses caras carregando ali paralítico. Imagina se fosse você chegando ali na casa, a casa lotada, você ia desistir. Você ia falar, não, Deus entende, olha só, Deus viu o meu esforço, eu fiz muito. Amigo de verdade não desiste. Amigo de verdade não abandona. Eu me lembro de um filme que eu vi, e aí eu citei o filme de manhã, eu esqueci o nome, pedi ajuda no primeiro culto, eu já esqueci o nome do filme de novo. Até o Último Homem. Quantos aqui já viram esse filme? Tem uma cena nesse filme que me marcou muito. O soldado chega para o comandante dele, depois de fugir do campo inimigo, e ele diz assim, olha, ficou algumas pessoas para trás, e eu vou voltar para buscar o meu amigo. Aí o comandante fala assim, olha Alexandre, não vai não, porque ele já deve estar morto, não compensa, não vale a pena. E ele fala, não, eu vou voltar. E ele volta para buscar o amigo dele, e depois de talvez alguns dias, algumas horas, eu não sei, ele vem caminhando em direção ao comandante com um amigo ali nas costas dele, e aí o comandante olha o amigo morto e fala assim, tá vendo, não valeu a pena. Eu te falei que não valia a pena, aí o soldado diz, valeu a pena sim, sabe por quê? Porque quando eu cheguei lá, Jussim, ele ainda estava vivo. E sabe o que ele me disse, Silvano? Eu sabia que você viria, eu sabia que você não ia me deixar para trás, eu sabia que eu podia contar com você. Quantas pessoas não estão neste exato momento esperando você, e lá no coração delas, elas têm esperança de que você vai voltar, elas têm esperança de que você vai até lá, elas têm esperança de que você vai ser a mão amiga. Amigo de verdade, de acordo com esse texto, é aquele que te leva até Jesus. Conhecidos nos levam para a balada, colegas nos levam para a diversão, amigo de verdade leva a gente para Jesus. Bons amigos apresentam para a gente estratégias para ganhar dinheiro, mas amigo de verdade é aquele que não se preocupa só com a sua vida na terra, é aquele que preocupa com a sua eternidade, porque a vida na terra é passageira, mas a eternidade não tem fim. Aqueles amigos estavam dizendo, olha, a gente pode ficar do seu lado, a gente pode te carregar, mas a gente não pode te curar. E tem gente que está perto da gente, que você pode abraçar, né, Luiz? Você pode conversar, você pode ouvir, mas você não pode curar. Você pode visitar, você pode dar um pão, mas você não pode libertar. Por isso que amigo de verdade diz, olha, eu estou com você, Sidney, nós estamos juntos, mas só Jesus pode mudar a sua vida, só Jesus pode mudar a sua história. Você precisa de amigos? Pregando essa mensagem, eu fico assim, Deus, eu quero mais amigos. Quero mais amigos espirituais. A terceira reflexão que eu faço é quem é o meu melhor amigo?
Quem é o seu melhor amigo? Porque na vida nós temos bons amigos, mas só existe um melhor amigo. Na vida nós temos amigos que choram conosco, que riem conosco, que festejam conosco, mas nós não temos nenhum amigo que esteve presente em todos os momentos da vida, que esteve conosco em todos os choros. Nem mesmo um pai e nem mesmo uma mãe conseguem estar com os seus filhos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na vida nós temos bons amigos, mas existe um que é o nosso melhor amigo. Enquanto ao longo da sua jornada várias pessoas te ajudaram, te socorreram, interviram na sua vida, existe uma pessoa que esteve com você todos os segundos da sua vida. E você está aqui hoje justamente porque Ele nunca desistiu de você, porque Ele nunca tirou a mão de cima de você, porque Ele estava lá. Eu entendo que você possa dizer, não, Ele não estava comigo todos os dias. Porque Maria também não reconheceu Jesus, ela pensou que era o jardineiro, mas era Jesus. Porque os discípulos de Emaús também não reconheceram Jesus, pensaram que era só um colega qualquer, mas Jesus estava lá. E você pode ter pensado que era um amigo, que era um colega, mas às vezes era a própria mão de Deus usando aquela pessoa para te socorrer. E se hoje você está aqui, é porque Jesus estava com você. Sozinho você não teria conseguido. Nós somos muito vulneráveis. Muito vulneráveis. Ontem eu estava conversando com um médico da nossa igreja, e ele me contando um episódio em que ele passou por uma cirurgia, e o anestesista errou na medicação, e o filho dele também é médico, estava presente na sala, e ele me contando ali, enquanto o remédio fazia efeito, ele agoniado, porque ele foi aos poucos perdendo a respiração, e ele não conseguia puxar o ar e nem falar, e o filho dele falou, eu acho que nós estamos perdendo o meu pai. E por causa daquela sensibilidade ali, de um olhar, eles mudaram rapidamente, entraram com o antídoto para vencer ou superar o remédio errado, e conseguiram trazê-lo à vida, e ele me contando, falando, pastor, como nós somos vulneráveis. Eu estava ali completamente refém, eu não podia fazer nada. E quando alguém me conta que bandidos adentraram a casa da pessoa no meio da noite, ela estava lá dormindo, eles entraram, fizeram tudo, pegaram tudo, saíram e ele ficou lá dormindo, e eu fiquei pensando, como nós somos vulneráveis, como nós somos frágeis, como que você pode pensar que você chegou até aqui porque você é forte, como que você pode pensar que você chegou até aqui porque você é bom. Deus estava com você, te socorrendo, a mão dele estava ali com você. Existem pessoas que pagam uma conta do mês, fazem a compra naquele mês que você perdeu o emprego, são bons amigos, mas nenhum deles tem condição de pagar a nossa dívida para com a espiritualidade, para com Deus. Nenhum deles tem como comprar a vida eterna para a gente pode até ter um bom amigo que nos dê uma casa. Eu lembro que quando o Samuel conheceu a Bruninha, fiquei tão animado, tão empolgado, que naquela hora eu falei assim, o Samuel estava com medo, né? Mas pastor, como que eu vou fazer? Onde que eu vou morar? Onde eu vou casar? Aí eu, animado, empolgado, falei assim, Samuel, eu vou te dar um apartamento aqui. Ela me segurou. Não, que isso, calma, a gente tem que fazer conta primeiro. A gente às vezes pode até ter um bom amigo para nos presentear com uma casa, mas a Bíblia diz que Jesus está construindo para nós moradas celestiais. Ele não terceirizou isso, a Bíblia diz que Ele foi preparar as nossas moradas, e quando elas estiverem prontas, Ele vai voltar para nos buscar. A gente, como bom amigo, pode até permitir, olha, eu tenho esse imóvel, você pode morar ali 1, 2 meses, você pode usar esse imóvel aqui por 1 ano, nós somos bons amigos, mas Jesus está nos dando uma morada para toda a eternidade.
Enquanto algum amigo foi lá e pagou a conta do mês, ele foi lá e pagou a nossa condenação eterna com o mais alto preço que existe. Ninguém no mundo pode ofertar um valor maior pela sua vida, porque ele pagou o mais alto preço, que é o preço do sangue puro. O preço de um sangue santo, sem mácula, sem mancha, sem pecado. Na vida, Deus pode nos presentear com bons amigos, mas Jesus é o nosso melhor amigo. Ele está conosco 24 horas por dia, e a Bíblia diz que Ele dá os seus enquanto dormem. Que em vão trabalham segurança se Ele não guardar a nossa casa. Ele nos dá fôlego para viver, ânimo, energia, saúde. Ele é o nosso melhor amigo. Esses amigos aqui fizeram aquilo que eles podiam fazer. E o que eles podiam fazer era levar o paralítico até Jesus. E Jesus fez o que ninguém podia fazer. Jesus perdoou os pecados daquele homem. Jesus restaurou a dignidade daquele homem. Jesus curou as enfermidades daquele homem. Jesus salvou aquele homem. Jesus deu vida nova para aquele homem. E aqui eu quero fechar essa reflexão perguntando para você o que você mais precisa hoje. Porque às vezes a gente pensa que Jesus está preocupado apenas com a nossa vida após a morte. A gente pensa num Jesus que está preocupado apenas com o nosso espírito. Mas esse homem, presta atenção aqui, esse homem precisava de perdão dos seus pecados, sim ou não? Mas ele também precisava de cura física, e Jesus curou. Esse homem precisava de salvação para a alma dele, sim ou não? Mas ele precisava ser restaurado na dignidade dele? Sim, e Jesus restaurou. Esse homem, ele precisava de vida eterna, vida plena, vida abundante na eternidade, sim ou não? Mas ele também precisava viver isso aqui na terra, e Jesus deu para ele. O que você precisa hoje? Porque Jesus não está preocupado só com a sua vida depois que você morrer, Ele está preocupado sim em como você está vivendo hoje, na maneira como você percebe a vida, na maneira como você interage com a sua vida. O nosso Deus é como um pai, e eu não suporto ver os meus filhos sofrer. Eu deixo de comer para que eles não passem fome. Eu tiro a minha roupa e eu fico no frio para que eles não fiquem com frio. Eu deixo de gastar com aquilo que eu gosto para que eles tenham uma vida boa. E o nosso Deus é Pai perfeito. Não pense você que Deus está preocupado só depois que você morrer. Sim, Ele está preocupado com isso. Só que quando Ele salva você, a salvação, Clemilson, também é para essa vida terrena. Também ela começa hoje. A vida eterna não começa quando você fecha os teus olhos. A vida eterna começa quando você aceita Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. O que você precisa nessa manhã de Jesus? Se você observar depois do encontro com Jesus, a maca que carregava o homem, agora é carregada por Ele. Talvez você chegou aqui carregado por uma maca, carregado por uma muleta, carregado por uma dor, e pode ser que você saia daqui carregando isso na mão, como testemunho do poder e da autoridade de Deus sobre a sua vida. A maca que antes era uma vergonha para este homem, agora traz para ele dignidade, aponta para aquilo que Deus fez na vida dele. Deus transformou a dor em testemunho. Deus transformou a dor em ministério. O que você precisa hoje? Porque quando nós nos encontramos com Jesus, Ele divide a nossa história em duas partes. Ele não pode mudar o que você fez, o que você falou, o que você viveu, mas Ele pode mudar o que você vai viver daqui para frente. Ele não pode alterar o que já aconteceu com você, mas Ele pode escrever uma história nova para você viver. Ele não pode tirar a vida que você teve, mas Ele pode te dar agora uma vida nova.
Então imagine essa cena comigo. Lembra que a gente começou, e eu falei que quando a gente lê um texto, a gente tem que imaginar. Imagine essa cena comigo. Domingo de manhã, você acordou. E aí você ouviu falar que Jesus estava na primeira igreja batista de BH. Essa notícia rapidamente se espalhou. E muitas pessoas também ouviram falar. E algumas pessoas vieram de Betim, outras pessoas vieram de Contagem, Lagoa Santa, Nova Lima. Algumas pessoas vieram de bairros distantes. E todas começaram a se aproximar da primeira igreja batista de BH, porque Jesus estava lá. Tem gente que chegou cedo, tem gente que chegou atrasado, tem gente que custou conseguir um Uber, ele não aceitava a corrida. Outros tiveram dificuldade para pegar um ônibus, outros ainda atrasaram porque não conseguiram estacionar. E no meio de tudo isso tem 4 amigos carregando alguém que está paralisado. Imagine a cena. Mas eu quero que você imagine não alguém que está paralisado fisicamente, mas alguém que está paralisado emocionalmente. Alguém que não se sente amado, alguém que não se sente pertencente, alguém que se sentiu a vida inteira rejeitado, abandonado, alguém que não acredita que alguém possa amá-lo. 4 amigos estão carregando alguém paralisado, não no corpo, mas na vida, não no corpo, mas nas emoções, não no corpo, mas no passado, carregando culpas que são pesadas demais para alguém carregar, carregando feridas e mágoas, e traições e abandonos, e abusos, que não consegue nem andar sozinho porque a mochila é pesada. É tanta coisa ruim que não é mais uma mochila, é uma corrente que te aprisiona e você não consegue avançar. Esses 4 amigos decidiram ao longo da semana, imagina aí, ligaram um para o outro e falaram assim: vamos levar aquela pessoa para conhecer Jesus? E eles ligaram, mas não atendeu. Eles mandaram mensagem, mas ela não respondeu. E eles ligaram e caía na caixa postal. Eles insistiram, e quando conseguiram falar, eles ouviram do amigo que eles queriam levar para Jesus: hoje não, essa semana não, eu estou muito cansado, foi uma semana pesada, uma semana difícil, quem sabe outra hora, quem sabe depois. Mas esses amigos aqui não desistiram, porque amigo que é amigo não desiste. Amigo que é amigo não aceita o não como uma resposta fácil. Então eles foram além, eles ligaram, e eles falaram assim: eu passo aí para te pegar. Deixa seu carro, eu pego você. Nem se preocupa com o que você vai almoçar, depois a gente vai lá no shopping, na praça de alimentação. Tem 2 bem pertinho da igreja, tem o Shopping Cidade, tem o Diamond, tem o mercado municipal. A gente vai lá, preocupa não. E esse amigo dizendo o tempo todo: eu não sei, eu estou cansado, melhor deixar para outra hora. Mas eles insistiram, porque quem ama não desiste. E aí começou a jornada. Você vai? Vou. Então eu vou passar aí, não precisa, eu vou no meu carro. Será que ele vai mesmo? Será que ele não vai? Chegou na igreja, cadê ele? Será que ele não veio? Será que ele veio? Não estou achando ele na igreja. Aquela dificuldade. Já rodei a Praça Raul Soares, não tem lugar para estacionar. O estacionamento da igreja está lotado. Onde que eu vou parar? Aquela luta, aquela dificuldade para entrar, mas você entrou. Você entrou. E aí você entrou pensando: o que eu estou fazendo aqui? Por que do nada essa semana insistiram tanto para eu vir? O que será que aconteceu? Ficou sumido 6 meses, mas agora essa semana me ligou todo dia. O que está acontecendo? No meio dessa luta toda, talvez você entrou e não está entendendo nada. Mas tudo que às vezes a gente precisa é só estar no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Ainda que você não entenda nada,
Tudo o que importa é estar no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. E no fim das contas, tem amigo que chama, mas tem amigo que carrega. Tem amigo que convida, tem amigo que insiste. Tem amigo que desiste fácil, tem amigo que faz de tudo. E um bom amigo não é aquele que aceita a sua desculpa, um bom amigo é aquele que vence a tua resistência. Todas as desculpas que você dá, ele tem uma solução. Todas as invenções que você cria, ele resolve. Porque um bom amigo não é só quem se preocupa com a sua vida na terra, um bom amigo é aquele que se preocupa com a sua eternidade. E no fim das contas, você veio, não entendeu muita coisa, mas você está aqui, não dentro de um prédio, dentro de uma história. Não dentro de um prédio, hoje você está dentro de uma história verídica, uma história real, porque o mesmo Jesus que estava lá, ele também aqui está, e da mesma forma que aqueles 4 amigos levaram ele até Jesus, pode ser que alguém tenha te convidado para estar aqui, e ainda que ninguém te convidou, pode ser melhor ainda, porque você pode não ter sido convidado por um bom amigo, mas se você está aqui, é porque você foi convidado pelo melhor amigo. O melhor amigo, ele foi até você. O melhor amigo foi lá onde você estava, na sua dor, no seu choro, na sua angústia, no seu medo, no seu desespero. E nesta manhã de domingo ele acordou você. Ele te deu força para vencer o desânimo, a preguiça. Ele te deu convicção de que hoje você tinha que estar aqui. Pode não ter sido um bom, mas foi o melhor amigo. A verdade é simples, mas ela é profunda. Talvez você esteja paralisado por dentro, travado, por causa de algum trauma, escravizado a alguma culpa, carregando dores. Às vezes o corpo está latejando que não foi resolvido por dentro. Já foi no médico, mas não encontrou a razão, porque não é um problema físico, é um problema emocional. Talvez você esteja assim, mas hoje, não é sobre como você chegou aqui. Esse domingo é sobre como você vai sair daqui. Hoje não é sobre quem te trouxe. Hoje é sobre com quem você vai sair daqui. E pode ser que você não saia com os seus bons amigos, mas eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui com o seu melhor amigo. E ele nunca vai deixar você. Porque sempre que alguém é colocado diante de Jesus, tudo muda. Quando Jesus foi colocado nesse mundo de maneira instantânea, ele mudou a história da humanidade. Ele dividiu a história da humanidade em antes e depois de Cristo. Todos que se aproximaram da manjedoura dele, ainda quando eram recém-nascidos, todos tiveram a sua vida transformada. Ao longo dos seus 33 anos de vida na terra, ele mudou e transformou vidas. E ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, mas ele ainda é especialista em curar, em restaurar, em libertar, em salvar, em mudar histórias. Essa é a história de alguém que um dia estava paralisado. Essa é a história de alguém que um dia estava paralisado, mas que hoje está aqui dizendo para vocês, da forma que Ele me curou, Ele pode te curar. A obra que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua, e não custa nada, porque o preço já foi pago. Não tem custo, porque Ele já pagou. E a única coisa que eu e você precisamos fazer é só abrir o nosso coração e falar assim: eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Então feche os teus olhos aí onde você está. Jesus falou com você ao longo dessa mensagem, mas é importante que agora você fale com Ele em oração. Eu creio num Deus que cura. Eu já vi gente sendo curada.
Mas eu não precisava ter visto para saber que Ele cura, porque Ele é o médico dos médicos. Eu já vi Deus libertando pessoas do álcool, das drogas, da imoralidade. Nem precisava ter visto, mas eu vi. Eu já vi Deus salvar gente que todo mundo falava que era causa perdida. Eu já vi Deus restaurando casamentos de gente que nem se falava mais. Eu já vi Deus restaurando a relação de pais e filhos que se odiavam. Eu já vi. Esse é o nosso Deus, é um Deus que faz. Eu já vi Deus libertando pessoas de opressão espiritual, porque até o inferno reconhece a autoridade de Jesus. Por isso eu creio que essa é uma manhã especial, que esse é um domingo especial. Por que que é especial? Porque é o domingo da tua cura, é o domingo da tua restauração, é o domingo da tua libertação, é o domingo onde você será salvo, é o domingo onde você vai receber um presente para toda a eternidade. Talvez você está aqui e não acredite em nada do que eu estou dizendo. Mas pense de maneira racional. Se Jesus não é o que eu estou falando, como que em todos os países do mundo, como que ao longo de mais de 2000 anos, há tantos registros históricos sobre ele? Se ele não é o que eu estou falando, por que que mandaram matar Jesus? Ou mandaram matar todos os meninos abaixo de 2 anos na tentativa de matar Jesus? Se ele não é o que eu estou falando, como que todo domingo em todo o mundo centenas de pessoas se reúnem para adorá-lo? Jesus Cristo não é alguém só humano ou histórico, ele era o Filho de Deus, que foi enviado para te libertar, te salvar, te restaurar, te curar. Por isso eu terminei essa mensagem perguntando o que você precisa, e eu insisto nessa pergunta. O que é que você precisa? Porque eu creio que Jesus vai te salvar, mas eu creio também que Ele pode dar para você nessa manhã o que você precisa. É dignidade, é cura física, é cura emocional, é libertação. Se tem alguém aqui que ainda não conhece Jesus, mas que deseja entregar a vida para Ele, eu quero orar por você. Eu queria que você me desse só um pequeno sinal com a sua mão aí onde você está. Amém, glória a Deus, aleluia pela sua vida, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mais alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Glória a Deus, aleluia. Há mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Glória a Deus, aleluia. Há mais alguém que deseja entregar a vida para Jesus? Levanta a sua mão, glória a Deus, aleluia. Há alguém aqui que já conhece Jesus, mas que está afastado e hoje deseja voltar para a presença dele? Se você estava afastado e hoje quer voltar para a presença dele, levanta a sua mão, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Há mais alguém? Há mais alguém aqui embaixo? Lá em cima? Glória a Deus pela vida de vocês. Eu vou fazer uma oração e eu queria que você repetisse aí onde você está. Jesus, entra no meu coração e me sela com o selo da salvação. Assuma o reinado da minha vida. Seja o Senhor da minha história. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu me arrependo. Me santifica. Me purifica. Me liberta, me restaura, me salva nesta manhã. Espírito Santo de Deus, há corações abertos para o Senhor nesta manhã. Espírito Santo de Deus, bata a porta de cada coração, porque a tua palavra diz que aqueles que abrirem o coração, o Senhor vai entrar, e então será uma festa, e então será alegria, então será um tempo novo, uma nova estação. Deus, muitas pessoas entraram aqui se sentindo sozinhas, mas por causa da tua presença, a solidão nunca mais será um problema, porque agora elas carregam dentro delas
delas, o próprio Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ó Deus, eu peço ao Senhor que a solidão nunca mais seja um problema, porque agora, além do Senhor morar nesse coração, o Senhor está inserindo essa pessoa a uma família espiritual. Deus, confirma isso no coração dessa pessoa. Agora ela faz parte do teu povo, da tua igreja, que ela se sinta em casa, que ela se sinta em família, que ela se sinta pertencente, meu Pai. Confirma isso no coração dela, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão, fica de pé aí onde você está. E quem estiver do lado, fica de pé do lado dessa pessoa. Dá um abraço nela. Você vai receber um abraço que vai representar um abraço da nossa igreja. Fica de pé onde você está. Quem estiver do ladinho dela, dá um abraço nela. Léo, Denise, dá um abraço. Marilene, dá um abraço em cima. Abraça essas pessoas. Vamos receber elas, a nossa família hoje espiritual. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Gente, que coisa linda. Fica de pé aí onde você está, todo mundo. A gente já está terminando, mas eu fiz uma pergunta. O que você... E eu creio que Deus tem mais ainda para fazer nessa manhã. Você que precisa de algo sobrenatural, preste atenção no que eu vou falar. Você que precisa de algo que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Saia do seu lugar, venha aqui na frente, eu quero orar por você. Quero chamar o time de intercessão da igreja. Quero chamar os pastores. Os pastores, se puder, subirem aqui em cima para me ajudar em oração. Marcilei, Jefferson, Daniel, Luiz, Clemilson. Não sei se há mais pastores por aí, mas você que é pastor, suba aqui para você me ajudar em oração por essas pessoas. O time de intercessão também. Tem gente aqui nessa manhã que vai ser curada, eu creio. Tem gente que não podia engravidar e logo logo vai testemunhar dos filhos e filhas que Deus vai entregar para você. Tem gente que precisa de portas abertas de emprego. Tem gente que precisa que Deus restaure o casamento. Tem gente que precisa que Deus alcance os filhos. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que nós servimos ao Deus, ao único e verdadeiro Deus, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao médico dos médicos. Você crê nisso? Você tem fé para a gente orar junto? Então, igreja, estenda suas mãos em direção aos nossos irmãos. Estenda suas mãos em direção aos nossos irmãos. E se Deus tocar no seu coração, você que é um crente maduro, se Deus tocar no seu coração, saia do seu lugar e vem orar com alguém que está aqui na frente. Igreja, erga sua voz e comece a orar. Clame pela visitação do nosso Deus. Clame pela presença do nosso Deus, clame por renovo, clame por cura, clame por restauração, clame, igreja, erga a tua voz. O mundo espiritual precisa ouvir a igreja orando. Não tem voz mais bonita do que a voz da igreja orando, não tem canção mais bonita do que a oração falada. Erga a tua voz, igreja, e interceda. Esse é o momento de guerra no mundo espiritual, é o momento em que seremos vitoriosos, primeiro no plano espiritual, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas ela é contra os principados dos ares, e nesta manhã eles estão sendo derrotados, e nesta manhã nós estamos derrotando as potestades e os principados dos ares. Pai, essa guerra não é só desta pessoa, essa guerra agora é nossa, essa guerra agora é desta igreja, essa guerra agora é da família espiritual. Pai, essa guerra agora é do Senhor. Envia os teus anjos, envia os querubins, envia os serafins, envia os teus anjos a guerrear por nós neste momento, meu Pai. Nós estamos aqui com o coração aberto para viver o sobrenatural de Deus. Nós estamos aqui com o coração aberto para recebermos uma intervenção espiritual. Pai, ao longo dos últimos 7 anos, mulheres que eram estéreis engravidaram aqui nesse lugar. Pessoas, ó Deus, que estavam enfrentando doenças terminais foram curadas aqui nesse
lugar, casamentos que estavam perdidos foram restaurados aqui nesse lugar. Esse lugar, ao longo dos últimos 114 anos, se transformou em um lugar de milagres, em um lugar da tua presença. Por isso, Deus, não sou eu que faço, não são os pastores que fazem, é o Senhor, e junto como igreja nós chamamos por Jesus. Jesus, é neste nome que há poder, Jesus, é neste nome que há salvação, Jesus, é neste nome que há libertação, Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nos visita com a tua presença, Jesus, visita cada casa, cada família, em cada cidade do nosso estado, Jesus, nesse nome há poder, nesse nome se dobra todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, Jesus, toda a autoridade foi dada ao Senhor, não a mim, não a essa igreja, não a esses homens, mas a Jesus. Por isso, Jesus, ora vem sobre este lugar, Jesus, ora visita cada família, Jesus, ora visita cada casa, mas em forma especial, Jesus, cada pessoa que está aqui na frente. Meu Pai, visita cada pessoa que está aqui na frente, Jesus, visita, Senhor. E se tem alguém aqui que precisa de libertação espiritual, declara palavras no mundo espiritual, quebra correntes nesta manhã, quebra cadeias nesta manhã, liberta, Senhor, quebra toda cegueira espiritual, quebra todo o coração que está petrificado pelo pecado, quebra todo o orgulho, toda a vaidade. Jesus, nós pedimos ao Senhor que venha tomar cada vida que está aqui na frente, Pai, e a primeira obra que nós pedimos é no plano espiritual. Salva cada uma dessas pessoas e sela, Pai. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que elas sejam declaradas no mundo espiritual nesta manhã como santas, como justas, por causa da justificação no tribunal de Deus, por causa da morte e ressurreição, por causa da salvação. Agora nós somos justos, ó Pai. Ó Deus, declara uma palavra do céu sobre a vida de cada uma delas, dizendo que elas são filhas, não são mais órfãos. Quebra toda a orfandade, quebra todo espírito de rejeição. Agora é filho, agora é filha, agora é amado, agora é amada. Aumenta, Senhor, a dignidade da autoestima, Senhor. Mostra a identidade, mostra para elas o que é ser um filho, o que é ser uma filha. Envolva com os teus laços de amor. Mas, Pai, em segundo lugar, agora eu peço pelo emocional de cada um deles, ó Pai. Ó Deus, renova e restaura o emocional, Pai. Há muito lixo acumulado, há muito lixo guardado, há muita culpa, há muita ferida, há muitos traumas, Senhor. Ó Deus, há muitas palavras que foram malditas, ó Deus. Nós queremos deixar tudo isso aos pés da cruz. Nós queremos tirar esse lixo de dentro de nós e nós queremos depositar, Senhor, nesse altar, Deus, tudo que não vem do Senhor. E nós pedimos sobre cada uma dessas vidas, ó Pai, o fruto do Espírito Santo. Conceda nesta manhã a paz que excede todo entendimento, a alegria da salvação, o amor incondicional do nosso Deus e Pai. Nos batiza com teu amor, nos batiza com paz, nos batiza com alegria, Senhor. Deus, nos dá motivos para sorrir, nos dá motivos para nos alegrar na tua presença, Senhor. Eu peço ao Senhor, quebra toda ansiedade, quebra, Senhor, toda a crise do pânico e leva embora, Senhor, leva embora toda a depressão, leva embora toda a tristeza, toda a angústia. Tira isso de nós. Isso não é algo que vem do teu reino, isso é do reino das trevas, mas agora nós fazemos parte do teu reino, meu Pai, do teu reino. Deus, nos encha de alegria, nos encha de paz, nos encha, Senhor, em nome de Jesus, do teu amor. Mas agora, Pai, uma vez que eu orei pelo nosso espiritual, uma vez que eu orei pelo nosso emocional, eu quero orar pelo nosso físico. O Senhor é o médico dos médicos. Tem gente aqui que foi desenganada, tem gente que tem doença e nem sabe ainda, e vai ser liberta de algo que nem sabe ainda, já vai glorificar porque foi liberta hoje de algo que nem sabe, Pai. Tem gente aqui, Deus, que não pode engravidar, não pode ter filhos e vai ser curado. Eu creio, e se é da tua vontade, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, e no nome
nome de Jesus, nós declaramos palavras de vida, Pai. Regenera cada célula desse corpo e vai limpando todo o câncer, lava esse sangue, vai tirando toda a leucemia, lava esse corpo e vai tirando todos os nódulos, meu Deus, vai tirando toda a célula, Deus, que está morta, Pai, vai vivificando cada órgão, Pai, ó Deus, vai regenerando todas as células, refazendo os caminhos neurais, refazendo artérias, refazendo veias, ó Pai, traga cura física, abre o ventre dessas mães, abre o ventre dessas mulheres, ó Pai, que elas sejam chamadas de mães, que uma palavra de maternidade seja declarada hoje sobre a vida delas, em nome de Jesus, ó Pai, cura os homens da infertilidade, Deus, uma vez que nós nesta manhã fomos visitados no espiritual, no emocional, no físico, agora eu coloco diante do Senhor a nossa família, a nossa casa, e eu peço ao Senhor, aumenta o amor entre os casais, aumenta a paixão, Deus, traz pureza no olhar, Deus, melhora a comunicação, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, restaura a relação entre pais e filhos, restaura a relação entre irmãos, restaura, Deus, em nome de Jesus, que cada casa aqui seja o céu na terra, eu declaro o céu na terra sobre cada casa, eu declaro que cada casa seja lugar de amor, de alegria, de felicidade, de paz, de harmonia, Pai, eu declaro, Senhor, uma palavra sobre cada família de um tempo novo, e agora eu peço, abre portas para que o teu povo cresça profissionalmente, abre portas para que o teu povo cresça academicamente, Pai, ó Deus, distribui, Senhor, sobre o teu povo influência, autoridade, Pai, dá dons, talentos, habilidade, capacidade, porque nós vamos sair daqui para completar a missão que o Senhor nos deu, nós seremos hoje, Pai, nós seremos esses amigos que vão levar outros a te conhecer, nós seremos amigos que vão orar, amigos que vão interceder, amigos que vão carregar, a missão está dada, Pai, mas para isso nos capacita, Senhor, nos dá dons, talentos, habilidades, autoridade, influência, recurso, coloca as palavras certas nos nossos lábios, ó Pai, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, envia o teu povo com autoridade, envia o teu povo com influência, envia o teu povo para ser luz do mundo e sal da terra, Pai, nos levanta como igreja para transformar cidades, estados e nações. Deus, eu te agradeço porque nesta manhã há vida nova sobre nós, eu te agradeço porque nessa manhã há uma nova estação, há um novo mover do Senhor, há um sopro novo de Deus sobre as nossas casas e sobre as nossas famílias, tempo de aceleração, o que levava anos vai acontecer em meses, tempo de aceleração, o que levava décadas vai acontecer em meses. 2026 vai ser um ano, Pai, aonde nós caminharemos na intimidade com o Senhor, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz amém.